seja teu nome, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente a ti, Senhor. Senhor, som dos nossos corações, som dos corações dos meus irmãos, Senhor. Senhor, entra agora neste momento, faz uma visitação, Senhor, em cada casa, Senhor, em cada coração, Senhor. E seja, Senhor, onde a luz chega, as trevas têm que sair. Toda a opressão bata em retirada, caia por terra e todo espírito contrário vá para o abismo em nome de Jesus. Senhor, coloca anjos e arcanjos sitiando e guardando as nossas casas, por fora e por dentro, Senhor. Faz o mesmo nos bairros, nos estados, nas capitais, em toda a nação brasileira, Senhor. Guarda, Senhor, guarda teu povo, Senhor. Guarda esse povo, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, como bom e agradável, Senhor, é estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Como é bom e agradável, Senhor, render louvores a ti, Senhor. Falar das coisas grandes e tremendas que o Senhor tem feito por nós, Senhor. O nosso inimigo tenta sempre apagar, tentar fazer nós esquecermos as tuas bênçãos, Senhor. Aleluia. Mas o teu Espírito Santo, que é um Espírito de vida, traz-nos sempre a memória. Aleluia. Traz a memória do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. A doce paz do Senhor Jesus a todos, queridos. E que Jesus ricamente nos abençoe e abençoe os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor abençoe e visite aqueles que estão em hospitais, internados, né? Que o Senhor abençoe tremendamente aqueles irmãos que queriam estar aqui hoje, mas devido às chuvas muito fortes, alguns não conseguiram vir. O Santino, a Tereza, a Simone, o Roberto. Que Jesus ricamente abençoe vocês e o Senhor conhece o coração de vocês. Que o Senhor venha dar muito mais daquilo que vocês têm pedido ou pensado, em nome de Jesus. Que haja hoje, Senhor, um sopro do teu Espírito Santo, uma visitação santa, Senhor. Que haja batismo com o teu Espírito Santo, Senhor, e sinais, curas, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Amém? Todos podem dizer amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, né? Eu recebi, meus queridos, muitas mensagens a respeito daquilo que nós falamos na sexta-feira passada sobre o coração, né? Então, foi muito tremendo porque o Senhor, quando Ele começa um processo, Ele vai até o final, né? O Senhor não para no meio do caminho, não é que nem nós. Eu vou fazer um jejum, vou fazer isso, vou fazer um propósito. Lá pela metade, já desiste. O Senhor nunca desiste. Ele não pode ir contra a palavra dele. Quando o Senhor dá uma palavra, naquilo que Ele deu a sua palavra, já está estabelecido. Amém? A palavra que o Senhor deu sobre a tua vida, porque há um propósito para toda criatura. Toda criatura aqui na terra há um propósito. Há um propósito para os filhos de Deus, para todas as criaturas que habitam neste planeta e no universo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E que o Senhor possa realizar o mais rápido possível os propósitos, tudo que Ele declarou e sonhou e determinou sobre a tua vida imediatamente. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, meus amados, minha coisa é meu tablet. Eu quero, antes de começar a conversar exatamente, eu quero ler algo aqui. Até foi o irmão Ailton que nos mandou, mas isso aí mais pessoas já devem ter lido a respeito. E tem tudo a ver com o que nós conversamos na semana passada. Vocês lembram que foi conversado na semana passada? Sobre o coração, sobre as fontes de vida, que é o nosso coração. E aquela palavra, Max, em primeiro lugar, importa que nós guardemos o nosso coração, guardar ele. De tudo que é para se guardar, guardem primeiro o coração. Temos que guardar muitas coisas, mas em especial guardar o coração.
porque dele provém todas as fontes de vida. Provém tudo, bom ou ruim, provém do coração. Estou achando aqui, queridos. Guarda o teu coração. Alguns anos, eu não sei de quem é isso, tá, queridos? Não sei quem é o autor, mas é muito interessante. Eu vou ler. Há alguns anos atrás, um pastor aceitou o desafio de implantar uma igreja numa cidade do interior e mudou-se para lá. Certo dia, ele teve a oportunidade de pegar um ônibus de sua casa até o centro da cidade. Quando ele se sentou, descobriu que o motorista acidentalmente lhe dera 50 centavos acima do seu troco. Enquanto analisava o que fazer, pensou consigo mesmo: é melhor você devolver esse dinheiro. Seria errado ficar com ele. Em seguida, um outro pensamento: esqueça, são apenas 50 centavos. Quem se preocuparia com essa pequena quantia? Afinal de contas, a empresa de ônibus ganha muito dinheiro e eles não vão sentir falta dessa moedinha, né? Fique com ela como uma bênção de Deus e fique quieto. Quando chegou ao ponto de que ele iria descer, ele parou, né, na porta e então entregou os 50 centavos ao motorista e disse: ouça, você me deu o troco a mais. O motorista, com um sorriso, respondeu: você não é o novo pastor da cidade? Sim, ele respondeu. Bem, tenho pensado muito ultimamente em aceitar Jesus. Eu só queria ver o que você faria se eu te desse dinheiro a mais. E eu vou fazer uma visita à sua igreja neste domingo. Quando o pastor desceu do ônibus, ele se apoiou no poste de luz mais próximo e disse: ó Deus, eu quase troquei meu compromisso contigo por 50 centavos. Nossas vidas, lembro de alguém que trocou a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilhas? Nossas vidas são uma Bíblia aberta, ou um livro aberto que as pessoas vão ler. Este é um exemplo realmente assustador do quanto as pessoas nos observam como cristãos e nos colocarão à prova. Sempre fique de guarda e lembre-se, você carrega o nome de Cristo em seus ombros. Quando se diz cristão, por isso, cuidado. Cuidado com os seus pensamentos, eles vão se transformar em sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos, que eles vão se transformar em palavras. Cuidado com as palavras, porque elas revelam o estado do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio, doce ou amargo. Cuidado com o estado do seu coração. Ele vai se transformar em ações. Cuidado com as suas ações, porque elas vão se transformar em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles vão revelar o seu caráter. Cuide bem do seu caráter, ele vai determinar o seu destino. Cuidado também com quem você anda e a quem você dá ouvidos. Ao Espírito Santo, ao inimigo. Isso vai revelar quem de fato influencia a sua vida. Cuidado com essas influências, elas irão determinar ao lado de quem você vai passar a eternidade. Se você decidir não repassar essa mensagem para ninguém, nada de ruim vai acontecer com você. Mas se você repassar, irá lembrar alguém da sua responsabilidade como cristão. Quem já não passou por algo parecido? Eu já passei muitas vezes. Só para dar um relato bem rapidinho, no meu aniversário, eu pedi para o meu filho comprar a carne para fazer o churrasco lá em Porto Alegre. E ele disse para ele assim: compra uma carne boa, tá? Eu pedi para ele: tu compra que depois eu te dou o dinheiro. E ele fez isso. E o mais impressionante, queridos, é que eu perguntei para ele: tá, filho, quanto é que eu tenho que te passar? Aí ele me deu a notinha. Eu olhei assim: mas só isso? Que eu nem me lembro mais quanto que era. 90. Era R$90, né? E aí eu disse: mas só isso? Com tudo isso de carne? Aí nós fomos olhar as etiquetas dos... Ele foi no lixo pegar o saquinho das carnes com as etiquetas ali dos valores. Só uma das carnes dava 100 e poucos reais. Como que deu 90 tudo aquilo? Aí ele pegou, então retirou todas as etiquetas
E aí eu somamos e dei todo o valor para ele, né? Aí no outro dia ele foi ao mercado público em Porto Alegre, até no local onde ele tinha comprado a carne, e disse, olha, houve um engano, porque vocês fizeram os cálculos, eles passam na maquininha ali, e ficou 100 e poucos reais de fora. Então eu estou aqui pagando, ó, isso aqui foi o que eu levei. Ele levou os tickets. Aí o dono lá, o gerente, disse assim, nossa, mas isso não acontece, isso não é normal. Imagina. Daí o meu filho disse, pôde dizer o quê? Nós somos cristãos, né? Então não está certo isso. Então significa o quê? Que a maquininha não registrou, eles que passam, né? A gente que passa. Não registrou a carne mais cara. As outras registrou, né? Mas isso impactou aquele dono daquele local, com toda a certeza. Certamente, no final, se eles fossem fazer como é que se diz, eu não sei como é que funciona, mas provavelmente existe um balanço dos quilos de carne que eles compram, no valor que eles vão vender, eu imagino, né? Mas Deus é bom. Muitas vezes isso aconteceu comigo também, muitas, de troco a mais, né? E da gente devolver. E às vezes, mas o inimigo, amados, ele normalmente nos testa nos centavos. Porque o grande é fácil. Mas os centavinhos, vou descer do carro porque o cara me deu 5 centavos a mais. Senhor, eu vou dar para alguém que me pedisse 5 centavos. Né? Vai que estamos sendo testados. Né? A palavra, isso a gente não sabe, né? Outra palavra que eu acho ela muito interessante é aquela que diz assim, que a gente tem que receber a todos, dar água para o que tem sede, dar comida para aquele que tem fome, dar pouso para aquele que não tem onde dormir. Por quê? Nunca se sabe, vai que você está recebendo em sua casa anjos. Ou o próprio Senhor, A gente não sabe. Então, sempre quando te pede alguma coisa, faz o seguinte, está olhando para a pessoa, te enxerga do lado. E aí você faz o melhor. Amém, queridos? Então, essa palavra, essa não é uma palavra, essa história aqui, ela é muito verídica. E a gente tem que ter muito cuidado para não trocar o nosso chamado, a nossa, como se diz, ministérios, bênção, por um prato de lentilha. Porque no outro dia tu vai lá, puxa a descarga, adeus lentilha. Então, amados, bênção jamais, aquilo que não te pertence será bênção. Aquilo que te pertence, aquilo que tu ganha, alguém chega até ti e te abençoa, é diferente. É muito diferente. É claro que às vezes você pode também estar numa necessidade e alguém bater na tua porta, ela diz, olha, eu estava orando e Deus mandou vir aqui nessa casa, assim, trazer esse rancho, não conheço vocês. Mas o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus te conhece. Ele sabe a necessidade que tu pode estar passando, as dificuldades, né? E gente, a coisa mais maravilhosa, a gente recebe uma alegria tão grande quando o Senhor fala algo e tu vai lá e bota em prática. Imediatamente, dá uma alegria tremenda. Alegria tremenda. Amém, amados? Glória a Deus. E que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Todo mal-estar, toda seta, todo dardo inflamado do maligno seja retirado, queimado todo veneno em nome de Jesus. Cobre os teus filhos, Senhor, com o teu sangue, Jesus. Ordenamos que as células, toda parte do corpo, Senhor, cérebros, neurônios, cerebelo, os olhos, Senhor, as córneas, a íris, o cristalino, o nervo óptico, o líquido vitrílico, Senhor, os ouvidos, Senhor, os tímpanos, o martelo, a bigorna, o ouvido médio, Senhor, a endolinfa. Coloca tudo novo no nível, para que a tua palavra não seja deturpada no cerebelo, Senhor. Eu oro também, Senhor, pela coluna vertebral, pela medula, que a medula produza sangue em excelência, Senhor. Que o fogo do teu Espírito Santo também passe nos corações, em cada parte do coração, Senhor. Que desobstrua, Senhor, toda parte que pode estar, Senhor, cauterizada, endurecida, Senhor, toda arteriosclerose, todo entupimento de veias e artérias, Senhor. Passa o teu fogo, o teu sangue, Senhor, e
tudo seja vivificado em nome de Jesus. Que o fogo do teu Espírito Santo passe no estômago, no baço, no fígado, no pâncreas, no intestino, Senhor, delgado e grosso, Senhor, na vesícula, nos rins, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em cada órgão, Senhor, do corpo dos teus filhos e nos pulmões, seja agora, Senhor, passado o teu fogo purificador, queimando toda enfermidade, Sim, lavando Pai, com teu nome de sangue Jesus. precioso, Senhor. E todo o nosso corpo se sujeite ao nome de e ao Jesus. sangue Que as de nossas Jesus. células se sujeitem ao nome de Jesus. Nome de Que Jesus. todos os nossos hormônios se sujeitem ao nome de Nome Jesus de Cristo Jesus. de Nazaré. E nós já te agradecemos Já te em agradeço. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém E mesmo. Glória a Deus. Que o Glória a sangue é Deus. suficiente Glória a Deus. E poderoso. É poderoso e suficiente. É verdade. Imagina se é poderoso e é suficiente. Basta. Amém. Né? Mas só precisa- Basta. Só precisa entender isso mesmo. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero... eu pedi uma palavra ao Senhor e me veio segunda Crônicas, eu acho, que diz assim. Peguem aí 2 Crônicas 2, 15 e 7. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. 2 Crônicas 15 e 7. Isso significa o que, queridos? Que todo trabalho, que tudo aquilo que nós fizemos, faça sempre ao Senhor. E sempre terá uma recompensa. Porque tudo que plantamos, colhemos. Tudo que nós plantarmos, cresce. Então, vamos plantar coisas boas, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Amém. Qual foi a tua boa plantação essa semana? Hã? O que nós plantamos essa semana? Eu plantei lá. Glória a com Deus. meus alunos. Viu? Uma aula especial. Glória a Lei Deus. de Jesus. Isso é E as maravilhoso. crianças disseram que sentiram que saiu uma coisa preta e elas vinham uma coisa branca. vindo nelas. Aleluia, claro. Amém. A luz Foi do uma Senhor. aula especial. Aí Imagina. depois eu quero testemunhar. né? Sim, glória a Deus. Então, amados, Foi tremendo. Provérbios 8,17 diz assim: Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém. Você quer a resposta do Senhor, queridos e queridas? Às vezes, está tudo na Bíblia, né? Às vezes não, está tudo na Bíblia. Mas, às vezes a gente quer que a resposta, tu pede para um orar, pede para outro orar, pede para outro, e tu quer uma confirmação. Às vezes, amados, você só está querendo ouvir algo que te agrade. E aquilo que te agrada não é bom. Normalmente o que nos agrada é carnal, é miserável e traz morte. Mas aquilo que é do Senhor, amados. Gente, às vezes o Senhor tem coisa que não precisa nem perguntar para o Senhor, leia a Bíblia. Ai, será que eu posso fazer? Eu estou com um projeto aqui, estou orando ao Senhor de fazer uma sociedade, vou abrir um salão de beleza com umas pessoas que... Só que ela não é cristã, ela é muito boa, mas não é cristã. A Bíblia diz o seguinte, que... Que não. Podemos fazer. Exatamente. Não, andarão dois juntos. Se não há concordância? Só anda dois juntos se há concordância. Nós não podemos Né? fazer negócio. E não poder fazer, não vamos fazer negócios, como se diz, escusos. Não existe. Então, amados, pergunte ao Senhor. Tem coisas que tem que perguntar? Tem. Mas Deus não vai contra a palavra dele. Às vezes o Senhor pode dizer o seguinte: não, eu que estou mandando essa pessoa, eu quero trazê-la para mim. Eu tenho algo para ela. É diferente, não é verdade? É diferente. É diferente. Haverá frutos. Então, amados, não esqueçam. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Alguém tem uma versão diferente?
Essa aqui é uma outra versão. Mas vocês, homens de Judá, continuem firmes no bem e não percam a coragem, pois vocês vão receber a recompensa. Oh, glória a Deus. E outra é Provérbios. Aqui, Provérbios 8:17. Provérbios 8:17 diz assim: amo todos os que me amam. Quem me procura sempre me encontra. Na outra versão dizia: aquele que me procura de madrugada me achará. Você já fez isso, amado? Já fez essa experiência? O Senhor já te acordou de madrugada e tu diz assim: ai, Senhor, por favor, eu estou com sono, tenho que levantar cedo, amanhã eu vou trabalhar. Todos nós já passamos por isso, né? Isso acontece. Pastor, enquanto a senhora estava lendo 2 Crônicas 15:7, olha a palavra que veio. Pode falar. Veio essa palavra, mas está lá em Provérbios, eu não sei aonde. Tá bom. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouca é a tua força. Veio Sim. essa palavra quando tu estava lendo 2 Crônicas 15:7, porque aqui está falando: mas esforçai-vos e não desfaleçam vossas mãos. Daí veio essa palavra. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouca é a tua força. Então a gente não pode ser frouxo. Se fortalecer no Senhor, né? Ainda que estamos fracos, às vezes cansados, pega a palavra do Senhor. Senhor, está escrito. Senhor, está escrito. Ah, tu achou? Senhor, está escrito. Glória a Deus. Glória a O Deus. Celso achou. Provérbios 20, 4:10. 24:10. Glória a Deus. Isso aí, Bíblia ambulante. Amém, que é a nossa chave bíblica. Aqui nós temos. Glória a Deus. Então, amados, é muito interessante que eu pedi para o Senhor palavra e interessante que normalmente quando a gente se converte, a gente estuda muito provérbios, né? Depois que a gente fica muito sabido, a gente nem lembra mais de provérbios. E o Senhor está falando esses últimos dias em provérbios. Então vamos ler provérbios. Provérbios 20 e Dá pra ler no mês todo. 28. Provérbios 28? É. Porque olha só, Provérbios tem 31 provérbios. Dá para ler um por dia e ministrar. E depois você lê e pede: Senhor, me revela, Senhor, profundamente. Fica ruminando. É muito ensinamento, amados. É muitos ensinamentos. Ensinam tudo a gente. Então vamos lá. Provérbios 28 diz: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Está guardado. Glória a Deus. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela permanece. Ela não é pelas atitudes dos ímpios, é pela minha atitude, pela tua atitude, pela nossa atitude, que a terra, como a gente diz, como é que ainda existe, né? Assim como lá em Ló, né? Sim, sim, que tremendo. Olha só, amados. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Vocês lembram que eles ensinam até hoje, né? Que quando eles fossem colher, que não era para colher todas as espigas, todos os milhos, todos os trigos. Era para deixar para aqueles que não tinham. Isso. Imagina, né? Glória a Deus. Imagina então que o pobre que oprime o pobre é como chuva impetuosa. Nós tivemos por um tempo aí há pouco umas chuvas impetuosas e a gente viu o estrago que faz, né? O único benefício é se tiver cisternas para guardar essa água da chuva, que ela é ótima, né? No tempo da seca. 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. A lei é do que, amados? Os que deixam a palavra de Deus louvam o ímpio, mas os que guardam a palavra de Deus lutam contra os ímpios. Ímpio significa o quê? Tu não é que tu está brigando com ninguém, mas a tua atitude já faz isso no reino espiritual. Amém? Os homens maus não entendem o juízo ou a justiça,
Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Hoje ainda eu pude dar esse testemunho de que eu, lá no trabalho, no hospital, eu consegui dar esse testemunho, que eu ganhei uma Bíblia e ficou ela lá, não sei quanto tempo lá, aberta no Salmo 91, na estante. De vez em quando eu ia lá ler aquilo, não entendia nada, pensava, mas o que quer dizer isso realmente? Se o Espírito Santo de Deus não é porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Ele que nos dá o entendimento, nos abre o entendimento da palavra de Deus. Realmente, depois eu entendi. Demorou um pouquinho, mas entendi. Porque não é obra humana. Porque humanamente tu explica a Bíblia historicamente. E nada acontece. Entende? Nada acontece. Tu pode saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, capítulo, versículo, livros, tudo. Mas se o Espírito Santo de Deus não estiver na tua vida, não estiver nessa leitura, não estiver na tua alma, teu espírito, É verdade. Amém. é como você não tem, é como ter ouvidos moucos, como se diz, né? Em especial os ouvidos do coração. Verdade. Alguém me dá uma aguinha gelada? Então vamos adiante, amados. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. 7. O que guarda a lei, ou que guarda a palavra do Senhor, é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Ui! O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Por que isso? Porque normalmente nas muitas comilanças tem muitas bebedices, muitas palavras, muitas piadas, muitas coisas, como se diz, que envergonham. Não é verdade? A Deus. A palavra está desregrados. Bem diferente. Sim, mas não tem regras, né? Não tem limite. É desregrados. Vamos adiante. O 8. O que aumenta sua fazenda com usura e ozena ajunta para o que se compadece do pobre. Alguém olha para mim o Provérbios 28:8 em outra versão? Lê aí, lê. Eu vi que é Osena, não sei o que. Eu quero saber o que é isso. Que aumenta os seus bens com usura. E O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha só. Nossa! Esse aqui eu vou colocar. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A lei é a palavra do Senhor. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os sinceros herdarão o bem. Aleluia. 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Alguém marca para mim aí esse versículo. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. 15. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Ouve isso aí, presidente. 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O meu é bem diferente. Mas
Fala o teu. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Sim, porque fala que é o homem carregado do sangue. Significa que sangue é a morte de alguém, né? Se ele tem sangue é porque não, alguém aconteceu algo. 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. 19. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosidade, a preguiça, se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Não há nada de errado em ser rico. É as formas A como. versão diz com desonestidade. Viu? Com desonestidade, com roubo. 21. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Puxa vida. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Com certeza. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro. Não há transgressão, companheiro é do destruidor. Que coisa horrível isso. Alguém lê em outra versão? Quem rouba seu pai ou sua mãe e depois diz, não fiz nada de errado, é tão perverso quanto aquele que destrói. 25. O altivo de ânimo ou orgulhoso levanta contenda, mas o que confia no Senhor engordará. 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Ah, glória a Deus. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Então, amados, a gente tem que repartir, tem que dar, abençoar aqueles que não têm. Porque aqueles que não têm nunca vão te devolver. Mas eu acho linda aquela passagem que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Que tremendo, né? Glória a Deus que talvez você dê glória a Deus, talvez você nunca tenha precisado que alguém te abençoasse, né? Tivesse misericórdia de você, porque você sempre foi próspero, né? Que bom. Mas maior alegria que tem como se diz, é impressionante a alegria que o Senhor derrama sobre ti quando tu vai e leva algo para alguém que está clamando a Deus com fome. É muito tremendo. É demais de bom. Você sente uma alegria muito grande e aquilo nem te faz falta. Porque olha por que não faz falta? Porque o Senhor diz o quê? Que Ele te prosperará. Glória a Deus, queridos. Amém. Então não esqueçam. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. 28. A minha versão é mais forte ainda. Diz aí. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Misericórdia. Esse aqui é forte, tem. 28. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Alguém lê em outra versão? Qual que é a tua? É nova linguagem de hoje. Não, para te ler aqui. Ah, tá. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, em cima da palavra da semana passada, né, de todos esses dias, eu sei que Deus falou com a vida de cada irmão,
em algumas áreas, alertou outros, né? Porque o Senhor não nos deixa, como se diz, Ele não nos deixa confundir, Amém. né? E se Ele falou tão profundamente sobre esse assunto de coração, do coração, do coração, das amarguras, das raivas, dos locais de, como se diz, dos almoxarifados de amargura, é porque tem pessoas, a gente tem dificuldade muitas vezes de perdoar determinadas situações. Mas o negócio é perdoar, 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 abençoar, abençoar e abençoar. E se a história se repete muito, pede ao Senhor, Senhor, me mostra por que isso se repete na minha vida. Por que isso vira e mexe acontece. Por que eu sempre tenho confusões. Por que vira e mexe tem, como se diz, perda de trabalho. São tantas as coisas, amados, são tantas. E mesmo você fazendo tudo direitinho, sabe, tudo certinho, se a história vira e mexe, se repete, tem alguma legalidade. Então você pede, Senhor, me mostra do que o inimigo tem contra mim, para que eu possa pedir perdão a Ti. Amém? E às vezes são consertos mesmo, às vezes é uma mudança de atitude, né? Às vezes é mudança, às vezes a coisa é só natural. Porque às vezes eu não me enxergo, mas vocês conseguem me enxergar. Aqueles que estão de fora nos enxergam melhor. Agora a gente tem que ter um coração sensível, né? Não orgulhoso, para poder ouvir, né? E naquilo que te falar, mudar, melhorar. Não é verdade? Vamos orar? Amém. Não, testemunhos. Ah, temos testemunhos. Ô, glória. Testemunhos. Falar, Cátia. É com muita alegria que eu quero dar esse testemunho, porque Deus abriu uma porta lá na escola, mais assim, maravilhosa, que eu não tenho noção do que foi. Eu fico imaginando no mundo espiritual o que foi essa semana. Essa semana teve um dia que eu estava no 5º ano e aconteceu um problema grave, mas grave mesmo, que todas as crianças do 5º ano foram denunciar um colega. É um colega, um menino, que tem muitos problemas. Se é um local que todo mundo deveria passar uma semana, só uma semana, é numa escola. Uma escola pública, para as pessoas terem noção do que acontece dentro de uma escola, com cada criança. Cada criança é um universo e, ultimamente, muitos problemas. E esse menino tem uma história horrível, horrível. E ele está 4 anos atrasado, ele já era para estar no 8º ano, no 9º ano, e está no 5º ano, e ele não desenvolve uma leitura, uma escrita. E o que ele estava fazendo? Ele estava usando do tamanho dele para cometer bullying contra as crianças. E as crianças pararam de ter medo e foi para todo mundo na direção, e eu vi aquele monte de criança e digo, Senhor, o que está acontecendo? Eu fui para dentro da biblioteca, como eu faço diariamente. Eu não me lembro se eu já tinha, agora aqui, eu não me lembro se eu já tinha orado o Salmo 91, mas eu gosto de ler o Salmo 23, o Salmo 91. Só sei dizer que acabou eu ter que entrar na sala de aula, porque a professora foi chamada lá para a reunião dos pais, e as crianças vieram parar na biblioteca. Vieram parar tudo lá para ler. E eu senti que não era hora de ler, que não era para ler. Daí eu coloquei as crianças sentadinhas, daí eu comecei a conversar com eles, e a conversa foi indo, e dali um pouco eu vi que a porta foi aberta para poder falar o que eu vou falar agora. Eu comecei a olhar para eles, eu vi que tinha uma atmosfera pesada, e daí eu disse assim, gente, nós vamos fazer uma aula diferente. Nós vamos fazer algo diferente hoje, uma aula diferente. O que vocês acham? E logo eles toparam. Hoje nós vamos falar de oração.
hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos orar. E daí eles não sabiam o que era a palavra oração. Daí eu expliquei, oração é do verbo grego, conversar com Deus. Daí disse, hoje nós vamos conversar com Deus. Daí eles olharam assim para mim, ficaram me olhando assim, todo mundo parou e ficou me olhando assim. E eu senti no espírito que elas estavam curiosas, sabe, sobre essa conversa com Deus. Daí eu expliquei que nós íamos conversar com Deus e que coisas iam acontecer ali. E daí eu disse, vamos fechar os olhos para ter essa conversa com Deus? E essa conversa com Deus não tem religião. Daí eu peguei um menino negro, moreno, que o pai é crente, que todo mundo olhou para ele. Daí eu vi que todo mundo olhou para ele, eu cheguei no menino, toquei no menino e eu digo, esse menino aqui, a gente sabe que o pai é crente, só que eu não vou fazer uma oração de crente, não tem nada a ver. Nós vamos conversar com Deus, então não importa se é católico, não importa a religião aqui dentro, é o que menos importa. É uma oração sem religião. Eles ficaram olhando assim para mim, tipo, eu acho que na cabecinha deles eles perguntaram, oração sem religião. E daí eu disse, vamos fazer oração? Daí eles, gostei que 2 meninos na hora assim tiraram o boné, botaram em cima da mesa. Eu disse, uau, tá fluindo. Daí eles tiraram o boné assim, colocaram em cima da mesa. E daí a Jael chegou aqui, a Jael gosta. A Jael é a cachorrinha da pastora. E daí os guris tiraram o boné, daí eu logo disse, parabéns que vocês tiraram o boné, que lindo, Deus já viu isso. E eu vi que as crianças já fecharam os olhos e abaixaram a cabeça. Eu digo, que legal, parabéns, isso é mais lindo ainda. Abaixando a cabecinha para Deus falar. Daí uma menina olha para mim assim, ai, eu vou na escolinha, ai, que bom, então vamos orar. E eu comecei a orar e fechei os olhos também e comecei a conversar com Deus. Aquela oração fluiu, irmãos, mas fluiu de uma maneira assim que... E Deus foi colocando coisa no meu coração e eu fui falando, né? Fui falando. Aí terminou a oração. Aí quando terminou a oração, eu vi que não tinha terminado a oração. Aí eu olhei para eles assim, tá faltando uma coisa. Nós temos que perdoar o Juan pelo que ele fez. Vamos fazer uma outra oração? Daí eles fecharam os olhos de novo e daí a gente fez uma oração. Todo mundo aqui sabe a oração do Pai Nosso, mas a gente fala tão acostumado, a gente diz tão acostumado a dizer decorado que a gente esquece que para sermos perdoados, temos que perdoar em primeiro lugar. Se eu quero ser perdoada, eu preciso liberar o perdão. Então, veio que era para nós perdoar o Juan. Gente, vocês tinham que ver as crianças. Eu também. Eu também. Elas começaram a dizer assim, glória a Deus. eu também. Daí eu disse, todas as crianças aqui nós queremos perdoar o Juan por tudo de mal que o Juan fez. Quando terminou a oração, daí veio a parte mais bonita, porque as crianças começaram, ai, professora, que coisa boa que eu estou sentindo. Daí um menino pegou e disse, professora, eu vi uma coisa preta sair de mim e vi uma coisa branca entrar dentro de mim. Eu digo, coisa boa, coisa ruim, foi embora, né? Foi, professor. Tinha uma coisa preta, feia, foi embora, foi. Aonde a gente fala de Deus, as coisas ruins, as coisas pretas, tem que sair. E daí vem as coisas brancas. Encheu de coisa branca. Daí as meninas, ai, professor, eu estou me sentindo tão leve. É bom, né? Daí eu perguntei para eles, e daí como é que foi? Ai, professora, foi a melhor aula da nossa vida, foi a melhor aula que a gente teve. Gente, daí eu disse, e ninguém vai sair da minha aula sem ganhar um abraço. Eu quero abraço, quero beijo, porque essa é a melhor aula que a gente pode dar na vida da gente. Então recebam, irmãos. Orem pela minha escola. Agora eu vou ser ousada e vou pedir. É onde eu sou professora. Orem pelo diretor, orem pelos professores. Gente, lá precisa de muita salvação.
diretoras, professores, os Por isso você funcionários. está lá para ganhar aquelas crianças. Amém. As crianças, a gente tá... O caminho foi aberto. Ai, Que tremendo, né? Eu vou ler aqui o que eu achei bem interessante, que é uma senhora escreveu aqui, Solange, escreveu assim: ouvi de vocês e apresentei as minhas contas de água e luz para vir no preço justo. Vinha sempre R$600 de água, agora veio 60. Oh, glória a Deus. Nossa, Peço ajuda e uma oração para uma viagem que vou fazer. Obrigado, Jesus. Não, é tremendo isso. Glória a Deus, eu creio. Viu? Viu como funciona? aí é verdade, Também é o para testemunho da analisar. nona. Em nome de Jesus. Então vem cá, Funciona. Michele, dá um testemunho da nona. Bom, na terça-feira da semana passada, eu recebi uma ligação, aliás, uma mensagem do meu pai, que a minha nona, minha avó, tinha sido internada. E já estava no finalzinho da tarde, quando eu vi era umas 5h30 por aí, e eu não consegui sair da escola antes das 7h30 da noite, de tanto que eu chorava, e tinha que deixar as coisas organizadas, porque no dia seguinte eu ia para o hospital em Garibaldi, cidade onde eu nasci, para vê-la. E eu tinha uma agonia, assim, um desespero de alma, com medo de que minha nona partisse sem Jesus. Porque ela acha que ela serve Jesus, né? Ela é católica, é daquelas que orava até 2, 3 anos atrás, quando ela conseguia, ela tem 88 anos, irmãos. E ela orava de joelhos por toda a família, pelos amigos, pelos vizinhos. Ela era uma intercessora tremenda, assim. Mas acabava fazendo as rezas dela lá e o terço diariamente, né? Acompanhando a Rádio Garibaldi, né? E na segunda-feira ela caiu, ela teve uma queda. E Deus é impressionante, assim, que eu tenho uma ligação tão forte com a nona que ela, cada vez que vai acontecer alguma coisa com ela, Deus me dá um sonho antes. Sempre. E eu tive 2 sonhos com elas nos últimos tempos que falavam de morte. Daí eu ligava para ela e não tinha acontecido nada. Mas eu ficava orando. E ela teve uma queda no pátio. Só que se ela tivesse caído dentro de casa, nós já tínhamos enterrado ela 1 semana hoje. Mais até. Porque a casa dela é completamente trancada. Eu ainda disse assim para ela: nona, se um dia tu cair aqui dentro da casa, anos atrás, e tu cair, como é que as pessoas vão te socorrer? Aí ela, aquele jeito, né, quem conhece sabe, né? Homem entra pelo teto. Ela é bem gringa, né? E eu disse assim: ai, nona. Mas não adianta, né? Teimoso é bicho triste ali. E ela, então, graças a Deus, ela caiu na rua. Só que ela tem uma cuidadora que deveria estar na casa dela às 18 horas. E ela caiu entre 17h30 e 18 horas, ela caiu. Ela foi recolher os lençóis que ela tinha lavado. E nisso ela nem sabe como, mas ela caiu. E ela se arrastou um pouco, se machucou toda. E estava chovendo. E a tal da cuidadora tem chegado, segundo minha tia-avó, às 8 da noite. Por quê? Olha a justificativa, né? Deus vai ter com esses aí. Hoje tinha provérbios para ela também. Ela diz que a nona é muito mão de vaca mesmo, né? Ela só acende a luz na casa quando está tropeçando nos móveis, isso é um fato. Ela é muito mão de vaca. Desculpa, mas... Sim, quando eu tô lá, eu começo a acender a luz, ela diz assim: mas me apaga a luz, não tá escuro. Eu sei que não tá escuro, nona, já não tô nem te enxergando dentro de casa. Ela é uma figura, né? Mas eu amo ela demais. E aí, então, essa moça aí que cuida dela, reclamando disso, reclamando que não deixa ligar a TV e que não tem nada pra fazer, mas ela não é paga pra se divertir na casa da minha avó. Ela é paga pra cuidar dela. Então, essas 2 horas a mais que ela chega depois, com certeza pioraram a situação da minha avó. Ela não quis ir pro hospital, a teimosa, né, a velhinha, e ela disse: então tá, então só limpou ela. Quando amanheceu, ela estava, ninguém sabia, mas ela estava com as plaquetas muito, muito baixas. E por causa disso, aquela queda que ela teve, amanheceu com a cama forrada de sangue. Todo o travesseiro, o lençol, sobre lençol, coberta, tudo forrado de sangue. E ela verteu sangue pelo nariz, pela boca
e na urina e nas fezes também. Daí sim a cuidadora abençoada resolveu levá-la para o hospital. Aí levou para o hospital e obviamente a nona ficou internada. Aí descobriram que as plaquetas dela estavam lá embaixo e que como é que é o nome daquele troço lá do... anemia. E que a anemia dela estava tão baixa que ela estava caminhando sobre, né? Estava pisando sobre a anemia. E uma diarreia tremenda, terrível. Estava naquele desespero e eu orava assim, eu disse, Senhor, e eu sentia, naquele dia, irmãos, olha que incrível. Há muitos anos atrás, eu tive um dia que eu tinha uma música que não saía da minha mente. Uma música em espanhol que diz, En la tormenta yo soy tu calma. E essa música, eu cantei ela uma manhã inteira, uma tarde inteira. E era assim, só que eu cantava a versão, eu cantando para Deus, En la tormenta eres mi calma. E eu cantava para Deus, cantava só esse trechinho da música. Então aquela música, e aí no momento lá eu perguntei pro Senhor, Senhor, eu tô tão calma, irmãos, assim, ó, sou daquelas que não gosto de sangue, não gosto de curativo, não gosto de ver corte, meu negócio é dar aula. E o Senhor disse assim para mim, En la tormenta yo soy tu calma. Ele me respondeu com o trecho da música. E nessa segunda-feira, não, na terça-feira, eu passei cantando direto um trecho de uma música de um cantor da Guatemala, que inclusive faleceu de câncer esse mês de abril agora. E era uma música que fala que o temor já passou, que o temor já não existe, que nós somos filhos de Deus. E eu cantei, eu disse, tem uma coisa estranha, porque eu estou cantando essa música igual àquela vez. Tem alguma coisa acontecendo, Jesus, aí a gente ora, né? E orei, mas eu não sabia o que era, e aí só de tardezinha tive a informação e disse, eu sei o que é. Eu sei o que é. E aí com aquele medo da morte dela, sem eu conseguir me despedir e sem ela orar para invocar Jesus pela 1000ª vez. Mas depois das monte de besteira que faz, tem que invocar Jesus de novo, né? E aí eu num desespero, eu disse, meu Deus do céu, aí eu liguei para a cuidadora dela, que estava no hospital com ela, e ela me disse assim, ela está aqui comigo. Eu disse, então deixa eu falar com ela. Ela não conectava as palavras, porque ela criou pura ferida nos dois lábios aqui, sangue que ela verteu, aquilo era uma casca, e ela não estava conectando bem as coisas na terça-feira. E aí assim, falei com a cuidadora, disse assim, olha, eu vou te dizer uma oração, pede para ela repetir. E foi a oração para entregar a vida para Jesus, entregar a alma para Jesus, pedindo perdão dos pecados e invocando o nome do Senhor. E ela fez essa oração. A cuidadora foi guiando, eu guiei a cuidadora que guiou ela por sua vez. Ela chorava. O médico mandou chamar a família para se despedir dela. Eu não sabia se na quarta-feira de manhã eu ia encontrar ela viva. Mas ao mesmo tempo a minha alma clamava para vê-la mais uma vez viva. Eu dizia, Senhor, eu quero, me deixa me despedir da minha nona, me deixa falar com ela, eu quero orar com ela pessoalmente, eu quero, né, aquela angústia assim que a gente tem, né? E aí na quarta-feira a gente foi, e eu fiquei com ela até sábado de manhã, vim embora, tinha as coisas da faculdade, do pós para fazer, não tinha mais como, meu prazo era domingo, então eu tinha que estar aqui para fazer as coisas. Deus mostrou para a mãe a fúria que o diabo estava com ela por não ter conseguido matar ela. Então assim, foi uma guerra espiritual pela vida da minha mãe. Mas Deus na quarta-feira tocou no coração da mãe de ela ficar lá, porque ela ia vir embora mais cedo, de ficar e falar com o médico. E graças a Deus por isso. Porque quando a mãe falou com o médico, ela se identificou como uma funcionária do Hospital de Clínicas. E ali Deus fez uma conexão. Então, foi na quinta ou na sexta que ele pediu? Sexta passada, uma semana hoje. Que ele pediu? Uhum. Tá. E aí na segunda ele já tá liberado. Na sexta-feira, então, ele falou comigo e ele disse assim, pede pra tua mãe o nome Mas de... explica que os exames os sanguíneos delas estavam muito ruins, as plaquetas As baixíssimas. plaquetas, ela tava assim, o médico disse assim, que o problema dela era no Ela sangue. fez fez um monte de Que coisa. ela fez 3 transfusões de sangue, fez plaquetas e não resolveu. Ela continuava com as plaquetas baixíssimas. E o médico disse, olha, esse problema é sério, ele é grave. Deu a entender que ela estava com leucemia, ou se não estava com leucemia, Ele precisava pesquisar ela sobre isso. estava prestes a ter uma leucemia e disse que lá ela precisava ser encaminhada para um hematologista. Então, e por isso daí na sexta-feira, ele me pediu, pede para tua mãe,
o nome Você de conseguia. de um hematologista lá do Clínicas. Eu mandei mensagem para a mãe, eu liguei, não me lembro. Mandou mensagem. A mãe imediatamente ligou para Porto Alegre, conseguiu o nome, que também tudo Falei abençoado, com a né? médica. Falou com a médica deu os dados dela para a mãe passou para o médico. Na sexta-feira de noite, ele já me deu o retorno, que já tinha conversado com a médica e estava tudo acertado para transferir a nona na segunda-feira de manhã. Resumo da várzea, a Unimed trancou, porque onde o diabo pôde meter lá a mão no interior para tentar matar a nona, ele fez. A Unimed trancou, só liberou uma ambulância às 9 da noite. E aí o Clínicas não recebia mais. No outro dia, ela teria que estar no hospital às 10h30, né? Até às 10. Até às 10h30 para não perder a vaga. Ela chegou 15 para as 11. Sabe uma coisa assim, olha, lutando mesmo contra. Aí na terça para quarta eu fiquei com ela no hospital e o técnico disse assim, olha, a tua avó veio para cá na hora, no limite. E fizeram um exame, daí agora acho que é melhor tu falar ali. Mas assim, o fato é, irmãos, aquele quadro que era anunciado de um câncer, Não, olha aí que de um não se pré-câncer, vamos dizer assim, porque o médico, pra mim, depois ele sabe. falou, Ela não né? tinha mais recurso pra ela. Então, isso que se pré-anunciava, porque assim, mesmo que o plano do diabo era matar ela, o fato é esse. E o fato é que a minha irmã está viva e forte, nós vamos comemorar o 89 dela esse ano, em nome de Jesus. Amém. Amém? Realmente, o quadro dela ficou muito difícil por causa de uma... Então, eu sempre digo, gente, criança e velhos não pode ficar 3 dias com diarreia. Não pode, tu tem que ir atrás, tem que ver. Eles já tomam menos água, então tu tem que oferecer água de hora em hora, golinho, 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 que nem criança, né? E não pode, tem que cuidar. Então, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Então, ela foi transferida, eu fiquei lá. Todo dia de manhã eu vou lá, converso com o médico, mando um WhatsApp para a médica para saber como é que está a situação. Então, assim, ela precisou fazer tudo que precisava, os exames, tudo. As coisas, e as orações dos irmãos, que a gente pediu oração nos grupos, né? Então, muito pode a oração de um justo. Não interessa os diagnósticos que os médicos te dão, interessa que Jesus na cruz do Calvário rasgou todo o diagnóstico, toda a enfermidade, toda a dor, toda a doença, toda a maldição e a morte. Amém, amados? Tem uma pessoa aqui que pediu uma oração para concurso, né? Outros para trabalho, para cura, né? Aqui tem Muita oração por cura. Exatamente. Então, queridos, convido a todos os irmãos que estão ligados via internet e apresento todos os pedidos de oração. Vamos orar em línguas, amados. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos todos os pedidos de oração, os nossos pedidos, Senhor, particulares, Senhor, e os que os teus filhos pediram. Senhor, tu é o Senhor sobre todos os universos. Diante do teu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Tu és o nosso Senhor. Então nós ordenamos que todo mal, toda enfermidade bata em retirada, vá para o abismo, em nome de Jesus. Que todas as células, todas as partes de um corpo humano seja restaurado em nome de Jesus e os corpos se sujeitem ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro também e agradeço, Senhor, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Senhor, eu também te peço por todos aqueles que estão orando por pedido de emprego, Senhor. Abre portas de trabalho, Senhor, de excelência, Senhor. Trata com os teus filhos em áreas que precisam ser tratadas. Cura-os profundamente, Senhor, para que eles possam ser bons testemunhos, que eles possam ser um luzeiro, ser um farol, Senhor, aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Eu oro também por todos aqueles que vão fazer concursos, Senhor, que tudo, Senhor, que as pessoas que eles leram, Senhor, tudo aquilo que é importante, Senhor, que seja gravado, Senhor, e traz a memória deles, Senhor, aquilo que foi lido, Senhor, que possa cair nas provas. Mas em especial, Senhor, que caia tudo aquilo que eles têm na ponta da língua, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que todos sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E tenham todos um bom fim de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando
Quando vocês falaram em cura, veio automaticamente Salmo 103, 3. Então leia. E Deus, assim, ó, foi curada de câncer. Salmo 103, 3. Que era para cada um que está... Pedido de cura. Cada um que está doente, pegar esse salmo, orar e colocar ele, Senhor, está escrito, Salmo 103, 3. Foi o salmo que o Senhor deu para... Foi o salmo que Deus me deu para a cura de câncer. Então, irmão, tu que está doente, toma esse salmo, é a palavra do Senhor, porque está escrito. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Está escrito aqui, ó, na palavra do Senhor. É virtual, mas está no papel. E cura todas as nossas doenças. Então, em nome do Senhor Jesus, tomem posse dessa palavra. Está escrito que Ele cura todas as nossas doenças. E em nome de Jesus, está feito. Amém. E amém. Só toma posse agora. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém, Nossa, amados. Deus Tenham falou. todos um bom fim de semana. Na paz do Senhor. Amém.